Se você é fã de Futurama, provavelmente já se perguntou qual a história de origem de Bender Benden Rodrigues, o robô mais querido do universo de Futurama. Quer saber como ele surgiu, toda a sua história e muito mais? Então deixa aquele like maravilhoso, se inscreva aqui para não perder nada e bora comigo para esse vídeo. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Futurama repetidamente alterou a história do Bender, expandindo sua história de fundo de maneiras surpreendentes até. Futurama sempre foi um universo particularmente inventivo, os caras eram muito inteligentes, e também expansivo, com uma comédia de ficção científica tendo algumas oscilações estranhas ao longo dos anos, estranhas para dizer o mínimo. O elenco principal permaneceu bem consistente, com suas histórias de fundo se expandindo de maneiras até surpreendentes. Foi sempre muito legal descobrir um detalhe ou outro da vida dos personagens. Enquanto grandes revelações sobre o Fry, a Leela e o Professor Farnsworth foram introduzidas ao longo de 12 temporadas do programa, o Bender passou pela maioria das mudanças em sua origem ao longo dos anos. Quando ele foi apresentado no primeiro episódio do programa, o Bender parecia um simples robô de Nova York que só queria morrer. No entanto, as temporadas posteriores revelaram que o Bender não nasceu em Nova York e, tecnicamente, ele existe há alguns anos, alguns bons anos. A 12ª temporada de Futurama continuou essa tendência, alterando as origens do Bender e revelando como sua linhagem remonta a séculos. Então, separamos aqui realmente as histórias de origem do Bender em Futurama e o que carambas ele estava fazendo antes dos eventos da série e também como a série expandiu a sua família. As origens do Bender foram reveladas constantemente ao longo da série, estabelecendo sua família extensa em alguns outros episódios e outros aspectos recontados de sua história. Conforme contado lá na 3ª temporada, o Bender foi construído 4 anos antes dos eventos de Futurama, em uma fábrica de robôs da mamãe. Ele foi montado nos arredores da cidade mexicana de Tijuana, e mais tarde naquela temporada, o seu sobrenome foi revelado como sendo Rodrigues, o que significa que o Bender é mexicano. Só que na 4ª temporada as coisas mudam. O Bender parece ser um descendente dos robôs inventados pelo Professor Farnsworth, que projetou ele enquanto trabalhava para a mamãe décadas antes dos eventos da série, dando ao Bender uma conexão surpreendente com o Professor Farnsworth. Outros episódios também na 4ª temporada revelam que o Bender teve uma fase de bebê, e não muito depois disso, ele foi reconstruído em seu corpo e personalidade tradicionais, pelo braço robótico que ele considera sua verdadeira mãe. A família do Bender foi realmente expandida ao longo dos anos. Lá no episódio da 2ª temporada, é revelado que, como todos os robôs modernos, o Bender nutre um amor maternal pela mamãe. Por outro lado, o pai do Bender nunca apareceu no programa, mas foi referenciado em alguns episódios. Por exemplo, nessa última temporada, a 12ª, ela explorou mais conexões da família e também da mãe do Bender, incluindo uma vila secreta onde a avó e os primos do Bender moram. A mãe do Bender, não a mamãe, essa velha, a outra, a mãe do Bender real, fugiu dessa vila segundos depois do Bender nascer, de acordo com a avó do Bender. Mas um episódio lá na 2ª temporada, o que torna as histórias do Bender meio estranhas e linhas do tempo malucas, mostra que o Bender tem uma família na capital do Império Robô Húngaro, o que não faz o menor sentido. O tio do Bender, o Vladimir, morreu naquele episódio, um episódio chamado The Honking, ou A Buzina. E esse tio deixou grande parte da sua fortuna para o seu filho Ted, e o castelo da família para o Bender. Essa família paterna é basicamente a única conexão que temos do pai do Bender com ele. Aliás, também na 2ª temporada é revelado que o seu pai foi morto por um abridor de latas. Mas antes de entrar para a Planet Express, o que o Bender fazia da vida? O episódio Bendless Love silenciosamente revelou muito sobre a história do Bender e preparou o cenário para onde o personagem estava pelos eventos descritos no primeiro episódio do programa. Como a maioria dos robôs de Futurama, o Bender foi construído com um propósito específico: dobrar vigas de aço. Então, depois de dobrar vigas de aço pela Europa por alguns meses, o Bender se mudou para Nova York e conseguiu um emprego, obviamente, dobrando vigas de aço. Foi isso que o Bender passou anos fazendo, até os dias dos eventos da 1ª temporada. No entanto, o Bender ficou chocado e perturbado quando descobriu que ele estava ajudando a construir cabines de suicídio. O Bender então foi tomado pela culpa e por isso ele tentou usar ele mesmo uma das cabines que ele ajudou a construir. Isso levou a um encontro casual com o Fry, que estava completamente confuso no ano 3000.
fazendo dali o encontro entre os dois personagens principais do show. Esse foi um momento chave para o início de Futurama, pois permitiu que o Bender superasse sua programação natural de dobrar vigas apenas e começasse a dobrar qualquer coisa que ele quisesse. Isso até criou algumas teorias sobre o Bender que os fãs de Futurama criaram, de que ele mudou para sempre no primeiro episódio do show e preparou o cenário para o personagem se tornar essa figura completamente caótica, imprevisível e completamente maluco que ele passou a ser agora, porque ele já não tinha mais programado "eu só vou dobrar vigas". Agora ele meio que tinha um livre-arbítrio, ou pelo menos uma extensão disso, como ele teve que repensar vários episódios depois. Mas explicada a história do Bender nas primeiras temporadas, como Futurama recontou essa história, porque eles já reescreveram a história do Bender algumas vezes. As histórias de origem do Bender foram ajustadas e recontadas várias vezes ao longo dos anos, alterando sua história de origem dentro do mundo de Futurama. Originalmente, a história é de que o Bender sempre teve o corpo atual, mas lá na quarta temporada, por exemplo, a gente viu que o Bender era um bebê e passou por um crescimento rapidíssimo. Outros episódios exploraram detalhes secretos na origem do Bender. Um dos fatores, entre aspas, ocultos mais importantes da história de fundo do Bender é a presença do nosso querido contador, o Hermes. É revelado lá no episódio da sexta temporada chamado Inspeção Letal, que é um episódio incrível, que o Hermes trabalhou para a mamãe como inspetor lá na fábrica de Tijuana, antes de começar o seu emprego de contador no Planet Express. Foi o Hermes que permitiu que um robô tecnicamente defeituoso como o Bender tivesse uma segunda chance, uma chance de crescer. Essas partes da história do Bender que foram recontadas mudaram as origens dele ao longo do tempo, ajudando a expandir a história de um personagem que silenciosamente se tornou uma parte fundamental do mundo e da linha do tempo de Futurama. Na verdade, ele já alterou muita coisa que não tem mais volta. Só para te dar um exemplo, junto com o Fry e o Farnsworth, eles meio que criaram outro universo, que é aproximadamente 2 metros mais alto que o universo anterior. Só que nisso eles tiveram que destruir o primeiro universo, viajando até o Big Bang, e depois recontando a história de novo até chegar no Hitler, onde o professor tentou atirar nele, mas ele errou. Aí eles tiveram que viajar de novo para acompanhar o Big Bang de novo, e aí chegar no Hitler e o professor tirar pela janela, onde ele errou de novo. Ou aquele outro episódio onde o Bender, inadvertidamente, sem querer querendo, coloca o seu grande traseiro de metal naquela falha que está lá no universo. E com isso ele acaba trazendo um monstro de vários tentáculos para atormentar o universo de Futurama. Mas esses são alguns poucos pontos da história maravilhosa de Bender em Futurama, e eu adorei contar para você um pouquinho dessa história. Se eu esqueci de algum detalhe, já deixa aqui o seu comentário. E se por um acaso você quer que a gente conte a história de outro personagem, seja de Futurama ou de qualquer outro desenho, deixa aqui também o seu comentário. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e para não perder nada, considere se inscrever aqui. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!